Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje eu vou falar sobre a minissérie Chernobyl da HBO, que vocês pediram muito e eu acabei demorando pra fazer porque eu queria assistir com calma, daí eu vi de novo, e daí eu li muito sobre o que realmente rolou em Chernobyl, então assim, eu fiz uma pesquisa bem extensa pra tentar entender por que essa série fez tanto sucesso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me ajuda compartilhando o vídeo com seus amigos e dando um like também. Antes de entrar em detalhes por que eu acho que a minissérie virou um sucesso, eu queria contar pra vocês algumas outras coisas que existem sobre Chernobyl. Existe um podcast chamado The Chernobyl Podcast, que fala, em inglês, né, que o showrunner, criador, roteirista e produtor da série, que é o Craig Mazin, ele meio que dá uma entrevista pra um cara que é famoso de fazer podcasts, que chama Peter Sagal, e eles dois conversam sobre a produção da série, coisas que o Craig Mazin achou melhor modificar da história original, coisas sobre os atores e bastidores mesmo. Eu ouvi o podcast inteiro e recomendo muito, é bem legal. São 5 episódios do podcast, assim como a minissérie, né, que são 5 episódios. Cada episódio do podcast fala de um episódio da minissérie. Também tem o livro que se chama Vozes de Chernobyl, Crônica do Futuro, que o showrunner se inspirou em muitas das histórias que são contadas ali, que são histórias reais. É como se cada pessoa contasse uma história diferente nesse livro. Eu li alguns desses contos, né, dessas histórias, e realmente é um livro bem pesado, e algumas dessas histórias estão na série. Outro livro que o showrunner disse que leu foi o Midnight in Chernobyl. Eu não achei esse livro em português. Coloquem nos comentários se vocês acharam algum lugar pra comprar, ou como que é o nome dele em português. Outra coisa legal que eu assisti, que eu recomendo pra vocês também, é um vídeo que compara imagens da minissérie com imagens reais que foram filmadas lá em Chernobyl. E por um lado isso é meio bizarro, porque sim, no fim dos anos 80 tinha televisão e tinha câmera e microfone, tudo de uma forma mais acessível, então eles registraram muitas das coisas que acontecem ali e a minissérie se inspira nessas imagens pra fazer. E uma coisa que eu fiquei meio pensando assim é que como que essa galera, os câmeras, quanto tempo eles podiam ficar lá filmando aquilo, e depois todas as câmeras foram jogadas fora, as fitas também ficaram com radiação, e aí? Esse vídeo contém alguns pequenos spoilers da série Chernobyl. Bom, a história da minissérie, ela basicamente conta em detalhes o que aconteceu na explosão da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, que fazia parte da União Soviética. E o que aconteceu é que uma quantidade, assim, sem precedentes de partículas radioativas foram espalhadas pela cidade e por toda a região, porque foi uma quantidade tão alta que se espalhou até para outros países. E é agora que eu entro no quesito por que a minissérie fez tanto sucesso. Porque o grande tema da minissérie como um todo é o poder e o custo, né, o preço das mentiras. É a primeira coisa que o Legasov fala na série, além de também retratar os problemas e as consequências, né, principalmente do que aconteceu em Chernobyl. A série fala muito das mentiras que os governantes propagaram. O governo soviético não passava todas as informações nem para os funcionários da usina, o que dirá para a população. Então, assim, durante a minissérie inteira a gente vê tentativas deles de abafar tudo. O próprio Dyatlov, que tá ali dentro da usina, ele fica falando pros caras que eles são burros, que eles erraram. E o cara fica, né, não, a gente fez tudo certo, a gente fez tudo certo. Porque é realmente algo sem precedentes, nunca tinha acontecido. Só que por outro lado, o cara tá tão naquela mentalidade de que isso é impossível que ele não vê o que tá ali na frente dele. E ele mesmo fica tentando abafar e tentando fingir que não tem nada acontecendo, né? Que é o que acontece por muitos episódios durante a série, né? O governo, os caras todos estão fingindo. Não, mas isso aí não é nada, isso aí não, tranquilo, essa radiação é super pequena, e na verdade não era super pequena. Tem uma fala da série que eu traduzi, foi tradução livre, né, mais ou menos assim. Minha experiência diz que quando as pessoas fazem perguntas que a resposta não vai ser muito favorável, não vai ser muito boa, melhor só falar para as pessoas manterem a cabeça em seus trabalhos. Ou seja, eles preferiam não informar a população do que realmente estava acontecendo. E isso reflete em cenas que a gente vê, por exemplo, das pessoas lá vivendo a vida normal, indo pra escola, olhando lá da ponte, né, o que tá acontecendo com as crianças brincando ali, inclusive uma fotografia linda das crianças brincando ali naquele pozinho que tava saindo no ar. E por que isso é muito legal e é importante hoje em dia? Porque a gente tá numa época que tá rolando muitas mentiras, muito fake news. A gente não consegue mais confiar nos nossos governantes, e eu não tô falando só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Tá rolando muita mentira do governo pra gente, a gente não sabe mais em quem a gente vai confiar. Aqui no Brasil, todo dia uma notícia diferente, você fica assim, confuso, principalmente também nos Estados Unidos, outro país que tá uma crise política super complicada. Então assim, falar de mentira, falar de mentiras do governo agora
é muito relevante. Então eu acho que isso pega todo mundo. Vocês têm noção que só depois que o Legasov se matou, 2 anos depois, que o governo soviético foi atrás de realmente remediar os reatores RBMK? Tipo, 2 anos depois dessa tragédia, que o governo falou assim, não, realmente a gente vai ter que mexer então agora nisso. E tudo isso porque eles fizeram um reator da forma mais barata e sem proteção possível, porque era o quê? Barato. E não tinham a capacidade de informar nem as pessoas que trabalhavam lá dentro das probabilidades e das questões que poderiam acontecer. Outro motivo que a minissérie é muito relevante é que ela trata muito de uma cultura muito diferente da nossa e da cultura americana, até da cultura britânica. É a cultura mais do que russa, é a cultura soviética, da União Soviética, que é uma cultura muito de sacrifício. E vários momentos da série eles falam disso. Por exemplo, se fosse uma coisa que tivesse acontecido nos Estados Unidos e você tem o Dyatlov mandando o cara ir lá dentro do núcleo olhar, dentro de um núcleo radioativo, o cara ir lá olhar pra ver se realmente explodiu ou não. Cara, se fosse nos Estados Unidos, muito provavelmente o cara ia falar assim, vai se ferrar, eu não vou enfiar minha cara lá, olhar dentro do núcleo. Mas não, na União Soviética tinha essa coisa de, sabe, de nacionalismo e de eu faço tudo pelo meu país, pelo meu povo. Então é óbvio que os caras ficaram meio em dúvida e sabiam o problema que eles estavam enfrentando e mesmo assim foram lá se sacrificar. E na minissérie a gente vê vários tipos de pessoas naquele contexto cultural. Então a gente vê até o Gorbachev, que era o líder deles, até uma senhorinha que não quer sair da casa dela, até a esposa de um bombeiro, o bombeiro, as pessoas que estão lá dentro trabalhando em Chernobyl, os governantes, né, que é muito importante nesse caso. Então a gente vê como essa cultura se reflete em todos os tipos de pessoas que estão ali. Os mineiros, né, que são super importantes e são um estilo muito soviético, muito russo, né? E eles falam, cara, a gente vai fazer, só me fala a verdade. Inclusive um trivia pra vocês, né, uma informação, é que aquele túnel que os mineiros fizeram não foi usado, não precisou, ainda bem, né? Mas infelizmente eles tiveram que fazê-lo e 1/4 mais ou menos das pessoas que trabalharam ali ficaram com câncer alguns anos depois. Então várias vezes na série a gente vê falas e tipos de coisas que mostram que eles acreditavam que eles tinham que fazer um sacrifício por um bem maior. Por exemplo, no começo do episódio 2 tem um poema dito em russo, enquanto mostram imagens de um mural. Esse mural chama Átomo Pacífico, que representa a exploração nuclear para uma coisa do bem. Olha que irônico. Esse poema que é falado em russo é do Konstantin Simonov, que se chama Para Alexei Surkov. O poema basicamente fala de como ele tá morrendo, mesmo assim ele sente orgulho da nação dele, que ele nasceu para defender. Outro grande trunfo da série é toda a dramatização de algo que realmente aconteceu de uma forma muito realista. Então eles fizeram a maioria das coisas exatamente como elas foram, como elas eram e como elas aconteceram. Algumas coisas que eles modificaram, o Mazin explica no podcast por que ele fez essas mudanças, que também faz sentido já que a gente tá fazendo, que é uma ficção, né, baseada em fatos. Então algumas coisinhas realmente vale a pena mudar pra contar a história de uma forma melhor, pra narrativa ficar mais interessante. Mas de qualquer forma, eu acredito que 95% da série é muito realista. Não só nos cenários e nas roupas, como nos fatos. Por exemplo, uma das coisas que não foram exatamente iguais é a cientista Ulana Khomyuk, que eu não sei falar, que na verdade ela é uma mistura de vários cientistas que trabalharam em Chernobyl. Outra coisa que é diferente é que no tribunal o Valery Legasov, ele não falou o que ele fala no último episódio. Na verdade foram outros cientistas que falaram aquilo e ele só contou a verdade que ele sabia 100% nas fitas que ele deixa. Outra coisa que a série é incrível é a maquiagem, né? Como que eles fizeram aqueles ferimentos derivados da radiação, né? No próprio primeiro episódio tem a mão de um cara toda acabada, em carne viva, assim. Realmente um trabalho muito, muito bem feito. Outras coisas narrativas que são interessantes que eles usam e também de direção é que, por exemplo, eles mostram a explosão pra gente de 2 pontos de vista. No primeiro episódio a gente vê no ponto de vista de fora, um barulho, né? Puf, um tremelique. E a luz lá. Então a gente não sabe o que aconteceu, não entende. E aos poucos, conforme a gente vai acompanhando toda a politicagem, tudo que tá rolando por trás, no último episódio a gente vê a explosão de dentro. Literalmente a gente vê os negócios mexendo e a explosão acontecendo. Outra coisa que o último episódio faz, que é muito poético e dói demais, é a gente ver Pripyat, a cidade ali, antes, 12 horas antes de acontecer. Todo mundo vivendo de boa, com uma luz bonita, vivendo a vida com um bebezinho. Então a
gente tem uma sensação de tudo que poderia ter acontecido, de tudo que poderia ter sido e não foi por causa disso, por causa de mentiras. Outra coisa que é legal, eles começam já com um suicídio, né? No primeiro episódio, a gente sabe que esse personagem vai morrer e ele só aparece no final desse primeiro episódio de novo. Então a gente fica ali com aquela pulga atrás da orelha, por que ele se matou, o que aconteceu. E ele falou já na primeira fala, por mentiras, muitas mentiras. Então a gente fica ali com aquela coisa tentando saber que mentira. Será que foi ele que contou uma mentira? O que tá acontecendo? Outra coisa que é incrível na série e que o próprio Mazin fala no podcast é que ele não queria que a série ficasse gore, ficasse muito pesada. Então, quando ele mostra os ferimentos e mostra as pessoas que estão com os efeitos da radiação, com as doenças, ele não queria ficar mostrando muito aquilo. Inclusive, tem cenas que ele nem mostra, ele só mostra a reação de uma personagem ao ver aquilo. Então, eu acho que a série como um todo tem um olhar muito poético e muito respeitoso sobre o que aconteceu ali. E isso é muito bonito. Tipo, tem um episódio que mostra as crianças indo pra escola, tipo, as crianças ao ar livre, indo pra escola, e um passarinho cai no chão e morre. Outra coisa é que tem uma pintura na parede do Kremlin, que é uma pintura que, quando ela é filmada bem de perto, ela fica meio embaçada, assim, e o rosto do personagem ali da pintura fica meio parecido com o das pessoas que estão sofrendo da radiação. Essa pintura, inclusive, é do Ile Repin, que mostra o Ivan o Terrível logo depois de ter matado acidentalmente seu próprio filho. Então, a representação desse quadro, que provavelmente ele não ficava ali dentro do Kremlin, mas esse quadro tá ali meio que representando a União Soviética meio que matando seus próprios filhos. Sem querer, querendo, sabe? Por causa das mentiras que eles contaram. Outra coisa que é muito incrível de acompanhar é a mudança do personagem do Cherbina, que no começo ele era super duro e muito, né, soviético e não sei o que, vamos lá, vamos resolver. E aos poucos ele vai se compadecendo do Legasov, ele vai entendendo o lado dele, ele vai começando a entender exatamente o que tá acontecendo ali. Tem um outro momento super bonito também que toca uma música russa bem famosa que se chama Corvo Negro. E essa música tem muita relação com os soldados russos. E ela fala de tipo um cara que tá com um corvo rondando ele, querendo comer ele, né? E ele pega e olha pro corvo e fala: não, você não vai me ter, você não vai ter a sua presa hoje, porque esse cara não vai se render. Então é uma coisa de, tipo, lutar até o fim, sabe? Outra coisa que é muito legal é que a minissérie mostra como fazer uma série sem ser na sua língua original, né? Então a gente sabe que na União Soviética todo mundo falava russo, mas a série é em inglês meio britânico, né? E cara, em nenhum momento isso me incomodou, porque a série tem esses toques de mostrar que a gente tá na Rússia. E é óbvio que é uma série que não é só pro público russo, então faz muito sentido que eles queiram fazer assim. E no próprio podcast o Mazin fala que eles não queriam fazer um inglês com um sotaque de russo falando. Eles queriam um inglês normal e que a gente aos poucos fosse esquecendo desse detalhe. Mas ao mesmo tempo, eles trazem as coisas em russo que rolaram. Por exemplo, a chamada pros bombeiros é em russo original. Esses poemas, as músicas, o alfabeto cirúlico, né, que é o alfabeto que eles usam, várias coisas são escritas nele e não tem tradução. É só pra gente ver e pegar o contexto de onde a gente tá, né? Bom, e por último eu queria dar uma dica pra vocês de um cara que é russo, que ele escreveu uma thread no Twitter muito legal, comparando pequenas coisas, tipo a marca do cigarro, se aquilo era real mesmo, e basicamente 99% da série era real. Então ele vai tirando prints nas threads que ele faz sobre cada episódio, mostrando como era, por que aqueles caras tinham aquela arma, mostrando detalhes que a série não tem tempo e nem muita vontade de explicar. Ela só dá o contexto, e esse cara no Twitter fez isso. Então eu vou deixar a thread dele aqui na descrição pra vocês lerem, que é muito legal. Então é isso, eu acho que essa minissérie tem uma coisa de não só mostrar os fatos como aconteceram, mas mostrar as entrelinhas, o contexto e principalmente a cultura de um povo muito específica, né, que geralmente a gente não tem muito acesso. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloquem nos comentários os motivos porque você gostou da minissérie. Me ajuda compartilhando o vídeo com seus amigos, que realmente, sério, ajuda muito. Dá um like. E é isso. Até a próxima.